porque precisamos que Deus renove a nossa mente. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues. Hoje eu quero falar com vocês aquilo que está lá em Romanos 12. Romanos 12, aqui Paulo fala sobre a nova vida, o crescimento espiritual, as virtudes que a gente deve praticar, que a gente deve exercer no nosso dia a dia. Então aqui Paulo está exortando a gente a viver de uma nova maneira, a ter uma nova vida em Cristo. A partir do momento em que nós permitimos que Ele entre em nossa vida, Ele começa a transformar também o nosso ser. Mas isso a gente precisa buscar e precisa permitir que Ele faça isso conosco. Então, a partir do versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, ou seja, nós temos a consciência de quem Deus é e do que Ele faz, e por isso nós louvamos e adoramos Ele. E sacrifício vivo é a gente viver de forma integral, oferecer a nossa vida a Ele, oferecer o nosso dia a dia, os nossos objetivos, os nossos sonhos, colocar tudo diante dEle, viver para Ele. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, que nós não devemos viver como esse mundo. Isso significa que, como diz também na palavra, sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos, a partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, entrar em um processo de santificação, que a gente possa cada vez mais nos moldar à imagem de Cristo, parecendo com Cristo, imitando, sendo seguidores de Cristo. Paulo, inclusive, fala em outras passagens que ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que possamos imitá-lo, que possamos viver de acordo com aquilo que ele praticou, de acordo com aquilo que ele fez para nós. E que isso então renove a nossa mente, que isso então faça com que a gente passe a pensar de uma forma diferente daquilo que pensávamos até então. Que nós tenhamos uma nova forma de enxergar o mundo. Então nós não podemos viver como vivíamos antes, achando que tudo é normal, concordando com tudo aquilo que é colocado pela sociedade diante de nós, colocado pela mídia, pelos filmes comerciais, músicas, e achando que aquilo ali é normal e que é para nós. Na verdade não é para nós, e nós devemos nos separar. Santificação é nos separarmos daquilo que não convém, para que a gente então possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque somente através dessa renovação da mente é que a vontade de Deus se fará presente em nossa vida. E aí com isso a gente vai ter as virtudes, que aí Paulo fala a partir do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros, que é um mandamento, com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. E aqui, então, Paulo está falando do zelo sobre as coisas de Deus. Então, que nós tenhamos sempre alegria, vontade de fazer aquilo que é de Deus, aquilo que é da vontade de Deus. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Jesus, inclusive, fala lá em Apocalipse que nós não devemos ser mornos, nós não devemos viver uma vida morna, nós devemos ser quentes. Ele prefere que uma pessoa seja fria ao invés dela ser morna. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês e abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, aqui Paulo está dizendo que a partir do momento que a gente tem a nossa mente transformada, que a gente começa a viver de acordo com a vontade de Deus, que a gente vive com zelo, com fervor, fazendo as coisas de Deus com alegria, com vontade, nós passamos então a ter um novo comportamento. E isso se reflete nas nossas ações. A palavra diz que pelos frutos conhecerão as árvores, Então, que nós possamos dar frutos que agradam ao Senhor. Que você fique então com essa palavra hoje, que você tenha uma segunda com sabedoria, que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua família. Um grande abraço.